Fala pessoal, tudo bem? A gente tá aqui no feriado, resolveu dar uma pausa para conversar com vocês. Então, assim, antes de mais nada, desculpem as respectivas caras de sono, Exato. Acordou agora, pô? porque a gente recebeu uma dúvida tão bacana que a gente sentiu o impulso de conversar com vocês, porque perguntaram pra gente sobre a dificuldade de se manter estudando durante o próprio período ali separado para os estudos. Isso, naquele período de adaptação especialmente, né? Ali no começo, onde você está querendo, pela falta de uma palavra melhor, está querendo se forçar a ficar ali pelo tempo que você viu que seria o ideal para você começar. Então, e a gente achou tão legal, porque pelo contexto de feriado e tal, o pessoal querendo se empenhar e ter um ponto de partida, a gente achou assim tão bacana que a gente resolveu vir trocar uma ideia com vocês sobre isso. Isso. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso, beleza? Eu acho que para começar, sobre essa parte de adaptação, é legal a gente ter na cabeça que assim, o nome adaptação é zero por acaso, né? Então você tem que partir do princípio de que vai ser difícil, Com né? certeza. Não vai ser nem fácil e nem cômodo, né? Vai ser zero confortável. Pelo É, contrário, vai ser totalmente o oposto disso. sim. E é uma coisa que a gente sempre fala aqui da importância da constância e, que nem o Diego falou disso, da gente falar da quantidade de horas mínimas que você consegue fazer por dia. Só que talvez uma coisa que eu não tenho certeza se ficou muito clara é que no início disso vai ser mais importante você sentar e tentar estudar naquele tempo que você determinou para isso do que você conseguir estudar de verdade, porque essa dúvida girava especialmente em torno de quê? Da pessoa não estar conseguindo se concentrar naquele período que ela determinou para estudar. Então, na cabeça dela seria como se aquilo ali não tivesse valendo a pena. Mas nesse início, e acho que eu falo pelo Diego também, porque acho que ele passou pela mesma experiência que eu, a gente, quando a gente sentava, a gente também não conseguia se concentrar. Sim. Especialmente quando a gente aumentava os horários. No início dos estudos, a gente não conseguia se concentrar em nada. Independente do tempo. E, assim, qual que é o X da questão disso? E uma coisa que acho que pode ser legal, talvez, de deixar isso muito marcado. Principalmente quando você está começando, ou se você já se acostumou com o ritmo de estudos, mas você vai aumentar o seu tempo, é, é natural você, às vezes, não estar conseguindo se concentrar naquele período que você está estudando mesmo. Aí qual que seria o X da questão nesse caso? Vamos supor, você acabou de começar a estudar. Às vezes você pode realmente, de fato, separou uma hora, você já está conseguindo se concentrar. Mas se por acaso você for do tipo de pessoa que não está conseguindo se concentrar naquele período que você determinou, o mais importante nesse início seria você sentar naquele período que você determinou e você, de fato, ficar tentando se concentrar. Porque é aquilo que a gente fala do hábito aqui também. Quando você, no longo prazo, em algum momento o seu cérebro ele vai começar a se render a você. É como se a gente estivesse adestrando o nosso cérebro, né, nesse cenário. Então, se você está no início ou dos estudos, ou se você está começando a aumentar às vezes sua carga horária, e nesse período extra, talvez, ou nesse período do início, quando você ainda não está conseguindo se concentrar, você está ali, às vezes, começando a ler, daqui a pouco está pensando na morte da bezerra, você está começando a ler, daqui a pouco você vê que não entendeu nada do que você acabou de ler, não tem problema, isso faz parte do processo. É importante você entender desde já que isso é natural. O que você tem que fazer é insistir. É mais importante, se você determinou agora uma hora para você estar estudando, ainda que você não esteja conseguindo se concentrar, é importante que você fique ali uma hora tentando se concentrar. Aí bota aí pelo período que for necessário, porque uma hora isso vai acontecer, né? Sim. E uma coisa que funciona super bem para mim, e eu acho que algumas pessoas vão saber o que eu tô falando, pessoal que já experimentou fazer meditação, tem um tipo de meditação, e aí vocês vão perdoar o meu inglês, que é mindfulness, que é justamente você completamente ciente do que está acontecendo naquele momento, basicamente. E um dos fundamentos desse tipo de meditação é você tentar se manter no presente e não se incomodar excessivamente com as vezes em que você
dá uma distraída, tem algum tipo de devaneio ali. Uhum. Por quê? Isso acaba criando um efeito cascata que desencadeia exatamente o oposto daquilo que a gente quer conseguir. Ou seja, por exemplo, você tá estudando e aí você colocou um período de estudos, olha, eu quero estudar 35 minutos por dia, né? E aí você tá lá e tá difícil, você tá ali, mas, pô, cara, tô aqui, tá incomodando, não tá saindo nada, não tá rendendo. E aí você fica, pô, mas eu tenho que ficar aqui, mas eu não tô conseguindo. E, tipo assim, uma coisa vai meio que retroalimentando a outra. Então, uma sugestão que eu dou para vocês, que eventualmente podem não conhecer, não ter ideia do que eu tô falando, só para exemplificar, seria algo mais ou menos do tipo. Você se propôs a estudar o tempo que for, mas nesse exemplo, 35 minutos, você eventualmente vai se distrair, vai pensar em outras coisas e tal. E assim, não tem problema nenhum, é importante que você tenha isso na cabeça. Você se vê distraído ou distraída, você fala, pô, me distraí, beleza, vou voltar aqui e tentar manter. E não se forçar excessivamente, nem se cobrar excessivamente pelo tempo que eventualmente você pode ter se distraído ali, ter ficado um pouco disperso, Uhum. porque essa própria cobrança pode criar aquela sensação ruim de, pô, me distrair, aí quer dizer, agora já não tem mais 35 minutos de estudo, agora só tenho 34, sei lá. E aí o tempo que você está se cobrando já é mais um minuto que você perdeu. Então, assim, só para complementar o que o Júnior falou, a ideia é o seguinte, tenta nem que seja se manter dentro do seu cantinho de estudos ali, do seu espaçozinho reservado pelo tempo que você se propôs, mas tenta não se apegar excessivamente ao quanto você conseguiu ou não conseguiu ficar 100% focado. É claro que é o ideal, né? Mas assim, é uma expectativa completamente irreal você achar que não vai ter um segundo em que você não vai pensar em outra coisa. Exatamente. E é uma coisa que a gente sempre fala aqui também, que uma das principais características do concurseiro tem que ser a capacidade de adaptação. Justamente. Então vamos supor, ainda que nesse exemplo que o Diego falou, já, puxa, eu programei hoje para conseguir estudar a matéria X e Y, mas por qualquer motivo que seja, você só conseguiu estudar a matéria X. Então não tem problema, você pega às vezes aquele calendário de estudos que você fez, aquela sua programação e dá uma adaptada. Sim. Assim, tu dá uma esticadinha, não vai ter problema nenhum com isso, né? Pois é. E ainda nesse contexto, quem não conhece esse lance da meditação mindfulness, é super interessante. Eu sei que eu sempre converso e brinco aqui sobre questões de déficit de atenção, porque assim, quem tem vai saber o que eu estou falando, porque acaba que é um passo a mais, né, nos estudos. Então você tem que se preocupar com se manter concentrado em se manter concentrado, sabe? Então é um negócio que é um pouco difícil. E assim, eu sei que eu tô devendo algum tipo de texto no site ou vídeo particular para quem tem déficit de atenção, e eu prometo que alguma hora eu vou parar para poder fazer isso e a gente conversar um pouco mais a fundo. Mas a ideia, assim, de forma geral, é que quem esteja estudando se mantenha estudando naquele período ali que reservou, mas assim, tenta tanto quanto possível, e aí acaba entrando naquele negócio que a gente sempre conversa, que é o quê? Tem particularidades de pessoa para pessoa, isso daí vai acontecer sempre. Mas assim, pode ser que você esteja num momento onde se aprovado em concurso vai fazer uma diferença tão crucial na sua vida, que mesmo sem querer vem aquela pressão de fazer as coisas com uma eficiência alta, sabe? Então, assim, a gente tenta sempre conversar tudo em termos de tanto quanto possível. Então, tanto quanto possível, tenta manter o horário do estudo de uma forma leve, no sentido que a gente acabou de conversar. Você vai tentar se manter pelo período que você se programou, mas tenta não se apegar excessivamente ao tempo que você se manteve concentrado ali e tal. É claro que assim, isso que a gente está conversando são circunstâncias normais. Você também não vai
abrir a Netflix enquanto a aula tá passando ao fundo e falar, não, beleza, eu tô aqui, mas não vou me preocupar, porque... É, Não, aí são coisas dois diferentes. pesos, duas É, medidas. pois é, aí são nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas assim, se você está ali efetivamente tentando se concentrar e tentando tirar o máximo dos seus estudos e eventualmente pensar em uma conta atrasada, ou de repente pensar numa briga com seu companheiro, ou pensar nos seus pais que moram longe, qualquer que seja o motivo que veio à sua cabeça e tirou um pouco da sua atenção ali do momento, tenta não se cobrar excessivamente por isso, sabe? Tipo, deu um estalo, é só, tipo, pô, me distrair aqui. Beleza, vamos tentar retomar e tenta manter um negócio meio fluido. Porque no começo é incômodo. Aliás, é incômodo provavelmente enquanto você estiver estudando. A não ser que você Só seja. ameniza, né? A não ser que você seja uma daquelas raras pessoas em que sentem efetivamente prazer em estudar tudo, porque uma coisa é você ter um apreço por uma matéria X ou uma matéria Y. Mas se você não for uma daquelas pessoas que sente prazer em estudar tudo, não importa o que seja, então em algum momento você vai sentir esse incômodo em maior Uhum. ou menor grau e tal. E é aquilo que a gente sempre fala, é sempre bom você tentar dar um jeito de deixar as matérias interessantes, isso vai facilitar você, mas vai ser difícil de você conseguir fazer isso sempre o tempo todo. Sim. Então é difícil a gente manter uma força de vontade, né? E o Diego falou uma coisa aqui que é uma parada que eu acho interessante, que também tem a ver com essa mensagem que a gente recebeu, que essa mensagem que a gente recebeu é de uma pessoa que está querendo estudar para o TSE, para esse concurso que vai sair agora. Só que ela falou que estava tendo dificuldades com as matérias de uma forma geral e estava tentando, às vezes, estudar todas as matérias de uma vez. E isso linka um pouco com o que o Diego falou, das vezes você às vezes se preocupar com um concurso que está para sair ali como se ele fosse, às vezes, aquela sua última oportunidade. E às vezes é difícil de você conseguir desvincular a tua mente desse tipo de pensamento, porque só você sabe da sua situação agora. Sim. Assim, aí pode ser uma situação psicológica de você, às vezes, estar querendo ser independente, estar querendo depender mais de ninguém. Pode ser de você realmente estar passando por uma situação financeira onde você, de fato, está precisando pagar um monte de coisa e não tem dinheiro. Enfim, só você tem como saber qual é essa dificuldade. Sim. Só que se você tentar, às vezes, abraçar o mundo com a mão, você às vezes não consegue, você não vai conseguir pegar nada. O que eu quero dizer com isso? Se você tem várias matérias, agora vamos supor que você tem um concurso ali que tenha 10 matérias. Você está começando agora, então tu vai tentar estudar as 10 matérias de uma vez, pode ser um pouco complicado. Se você começar pelas matérias básicas, que nem a gente fala, né, dos concursos que a gente faz, que às vezes são direito constitucional, direito administrativo, português, informática, vamos supor, essas quatro. Essas quatro já vão cair no teu concurso de qualquer forma. Então, se você não estiver dominando essas quatro, tu quer estudar para o TSE, se você não estiver dominando essas quatro, vai ser difícil você passar no TSE. Sim. Então, uma vez que você dominou essas quatro, você se acostumou com o ritmo de... Primeiro, você se acostumou com o ritmo de estudos até dominar essas quatro. Essas quatro, quando você estudar essas matérias de direito, vai ficar mais fácil até de você conseguir aprender as outras matérias de direito que vão vir depois. Então, às vezes, pode ser bom você começar, de fato, de um jeito ou de outro com essas matérias básicas e depois você vai ampliando aos pouquinhos ali o seu foco de estudo. Porque isso vai servir não só para esse concurso, como até para os próximos que vão vir no futuro, se você, por qualquer motivo, não passar nesse, né? A gente já chegou a falar sobre isso em outros vídeos aqui. Então, você ter calma para estudar vai servir sempre para você e você ir sempre no ritmo que você tem, né? Que nem a gente fala sempre que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa vai ter um ritmo, cada pessoa vai ter uma facilidade, uma dificuldade. Não tem por que a gente tentar atropelar. Às vezes você vai ver algum concurseiro que já está mais experiente que ele vai estar estudando todas as matérias de uma vez mesmo. E é normal. Só que se você ainda não chegou nesse ponto, não tem por que correr. Tenta ir devagarinho, porque é o que a gente fala, vai ter sempre algum concurso. Lógico, você pode não estar sentindo isso agora, mas se esse concurso do TSE passar, se você for fazer esse concurso também, depois vai vir um outro concurso, aí pode ser do executivo, pode ser do legislativo, do judiciário, tem sempre algum concurso desses que cai em alguma matéria de direito que você vai conseguir aproveitar esse conhecimento depois. Então, pode ir com calma que, assim, com relação a isso, não tem problema você ir começando com menos matérias e no seu ritmo também devagarinho, não. E acaba também que nesse sentido, vincula duas coisas que a gente conversou, né? É isso que o Júnior acabou de falar, de você tentar construir um núcleo mais ou menos
em forma de degrau que você vai usar para poder ter um pouco mais de facilidade para aprender outras matérias, né? Já que essas vão servir meio de base ali. É. E o outro é justamente tentar, na medida do possível, encontrar esse equilíbrio entre, poxa, eu preciso muito passar, eu preciso muito ter a minha liberdade financeira, ou eu preciso muito ajudar alguém, sabe? Enfim, eu preciso muito fazer algo em que ser aprovado ia ser o determinante para eu conseguir fazer esse algo. Exato. E é claro que, assim, a gente quer a aprovação, a gente quer passar, ser chamado, enfim. Só que é uma coisa meio paradoxal, porque, por vezes, a própria pressa em querer isso no menor tempo possível pode ser tão grande que acaba deixando o resultado mais demorado, né? Então é um negócio meio complicado de você achar ali um ponto ideal entre uma coisa e outra. E o exemplo que eu acho que pode ilustrar bem isso é o que a gente já comentou aqui sobre o português. Eu comecei a estudar um pouquinho antes do resto do grupo que estava com a gente, eu fiz 5 cursos de português. E eu não conseguia aprender aquilo de jeito nenhum. Então foi que nem o Diego já falou num outro vídeo, a gente teve que dar um passo para trás, começar um curso super básico, e eu vou te falar como que eu fazia. A gente demorou cerca de 1 ano até começar a ficar competitivo em português. Acho que foi mais ou menos isso na época, né? Foi mais ou menos um ano. E antes disso a gente estava tentando pegar as turmas que estavam já num nível mais avançado, e a gente não conseguia, porque a nossa base não era aquela. Aí, para ter uma ideia de como que eu conseguia fazer exercício de português depois desse primeiro ano, mais ou menos, eu acho. Agora, a minha memória pode estar falhando, mas se não foi nesse primeiro ano, foi passado um bom tempo. Às vezes, se eu tinha acabado de dar uma matéria e fazia questões daquela matéria, de português, eu conseguia fazer os exercícios legal. Mas agora, se eu pegasse exercícios misturados, eu não conseguia fazer, eu não sabia do que era o tema. Aí como que a minha cabeça funcionava na época? Eu pegava o exercício. Na época a gente fazia uns resumos de português e a gente revisava aquilo todos os dias. Então eu já estava começando a conseguir decorar mais ou menos as aulas ali. Que a gente revisava literalmente todo dia, né? Antes de começar os estudos parecia até uma oração. A gente falava os resumos das matérias e quando a gente não lembrava a gente ia lá e dava uma olhada para ver o que a gente tinha esquecido. Aí eu ia fazer o exercício como que era, para tu ver que era coisa de maluco. Eram 12 aulas. Eu pegava, via a questão, aí eu ia passando todas as aulas na minha cabeça. Aí, daqui a pouco, meu cérebro identificava, opa, aula 6. Eu ia lá e tentava identificar o que era e conseguia fazer o que era da aula 6. Só que aí você deve conseguir imaginar quanto tempo eu não demorava para conseguir resolver uma questão só, porque eu tinha que passar 12 aulas na minha cabeça antes de identificar o que era aquilo. Então, até eu pegar o jeito da coisa, demorou. Só que imagina se eu tô num nível desses e eu tento aprender português rápido, que era o que a gente estava tentando fazer no início. Não ia dar. Então, na verdade, tu pode às vezes ficar com uma sensação de que você está perdendo tempo voltando, mas você vai ficar perdendo muito mais tempo se você estiver insistindo numa coisa que às vezes você pode precisar dar um passo para trás, né? Então, na verdade, você vai economizar tempo fazendo isso. Sim. Não, e soa bastante paradoxal porque é exatamente isso. No fim das contas, você vai fazer algo um pouco menos acelerado, vamos colocar assim, né? Mas que ainda assim vai te levar aonde você quer mais rápido. Então é contraintuitivo, é contraintuitivo, mas é exatamente isso. E aí é claro, assim, é o que a gente costuma falar por aqui. A gente sabe que todo mundo é humano, todo mundo tem problema, então é bem óbvio que as pessoas vão querer os resultados tão rápido quanto possível, sabe? Então isso daí é bem complicado de você equilibrar. Mas eu acredito que se você tiver isso em mente, né, ou seja, pelo menos durante os impulsos de querer acelerar algo, ou de cortar caminho, ou de pular etapas de algum tipo, se você tiver isso em mente, eu acho que, na pior das hipóteses, dá para dar uma equilibrada no que fazer uma modulação ali do que você ia fazer se fosse de forma indiscriminada com o que você efetivamente vai fazer, tentando achar um meio termo. Porque você vai, e assim, é isso que a gente
está tentando conseguir, você vai lembrar que, apesar de paradoxal, é o tipo de coisa que, pô, não, se eu acelerar demais, é um negócio que pode desenfrear e depois mais atrapalhar do que ajudar. Então, é mais ou menos assim, é como se você estivesse tentando chegar no seu destino final, do ponto A para o ponto B, indo a 200 por hora, independente do que tivesse no caminho. Entendeu? É mais ou menos isso, ó. Do ponto A até o ponto B, eu vou a 200 por hora e não vou parar nem diminuir para nada. Tipo, é rápido? Mas as chances são de que você não vai chegar lá, assim, não vai chegar lá. Provavelmente vai capotar. Pois entendeu? E no fim das contas, algo que parece rápido na teoria é algo que, na melhor das hipóteses, você não vai chegar no final da forma tão rápido quanto poderia, né? Então, nesse mesmo exemplo, pode ser que em alguns momentos você vá um pouco mais devagar, mas ainda assim vai ser mais rápido do que se você capotasse, por exemplo, né? Então, tenta manter isso em mente, que o nosso próprio impulso de querer acelerar excessivamente pode atrapalhar bastante as coisas, e que é aquilo que a gente sempre fala, é um processo, dificilmente vai ser tão rápido quanto a gente gostaria, porque a gente, né, se a gente quisesse, a gente queria que já fosse amanhã, então é bem improvável que seja tão rápido quanto a gente gostaria, mas é você confiar que no somatório das coisas, no somatório dos seus dias de estudo, das suas semanas de estudo, as coisas vão começar a se acumular, no bom sentido de conhecimento vai começar a crescer, e esse conhecimento que você está acumulando agora vai ser exatamente o degrau na escada para você adquirir novos e isso ir ampliando de uma maneira não linear, porque é aquilo, né? Não funciona de uma forma tão progressiva quanto se pensa, porque a acumulação, ela chega uma hora que o tanto que você sabe deixa mais fácil aprender, e aquilo deixa mais fácil aprender, e aquilo deixa mais fácil aprender, então funciona mais ou menos assim, e não assim. Isso é aquela famosa teia de aranha, né? Assim, que vai ligando ali um Justamente. conhecimento no outro e tal, não é uma linha, né? Exatamente. E não só às vezes um conhecimento ajuda o outro, que às vezes tu começa a conseguir fazer umas associações, às vezes você está estudando alguma coisa, você aprendeu uma matéria aqui, às vezes pode ser uma matéria que não tem nada a ver com a outra, mas o seu cérebro já consegue fazer uma associação, pô, talvez seja parecido com aquela lógica daquela outra matéria ali. Tem o próprio contexto de você já estar aprendendo a como estudar em si, porque uma hora você já vai começar a se acostumar. Com relação às matérias de direito, você consegue fazer muita associação. Aí com essa associação é tanto com coisas relacionadas às coisas do dia a dia que você tem, que conforme você vai conseguindo aprender, você vai conseguindo fazer essas associações com coisas diárias mesmo. Sei lá, às vezes você vai numa loja e você já consegue identificar alguma coisa que você estudou, quando você passa por alguma situação, notícias de forma geral. E as matérias de direito, elas são todas muito interligadas, então conforme você aprende alguma coisa aqui, às vezes você, sei lá, não entendeu uma coisa numa outra matéria, mas quando você viu, sei lá, tu não entendeu direito uma coisa de direito administrativo, e quando tu vê uma coisa de direito constitucional que tu entende, tu fala, ah, puxa, então é por isso que tem aquela outra coisa lá no direito administrativo e tal, e tu começa a ficar fazendo esses links, e quanto mais associações você vai fazendo, seja ela com as matérias de direito ou não, mais fácil vai ficando de você aprender no longo prazo. Então é uma bagagem que você vai pegando. E tudo gira em torno, às vezes, também de você só ir no seu ritmo e não ter tanta pressa mesmo também, não querer pular etapas, né? Sim. Pessoal, e antes da gente se despedir, tem duas últimas coisas que eu acho legal a gente conversar. As duas coisas são boas, então é legal da gente incluir aqui agora. Primeiro, para a gente agradecer a vocês pelos nossos primeiros 200 inscritos aí no canal, porque a gente sempre fala bastante aqui sobre a importância que a gente dá e que a gente tenta explicar isso para vocês, que é algo que a gente queria que vocês também aplicassem no cotidiano de vocês, independente de ser no estudo ou não, porque
é algo que efetivamente funciona. Uhum. Então, assim, dependendo de quem ouvir, pode achar que é uma besteira, mas, assim, os 200 primeiros inscritos É, é um marco, assim, bem legal mesmo. A gente muito, ficou bem muito, feliz. muito, muito legal pra gente. Ontem, a gente estava por aqui brincando e se divertindo, e tava meio que contando quase em tempo real, É. assim, ó, 198, 199, falta um e tal. Então, assim, é algo que pode parecer pequeno, mas a gente sempre conversa sobre a importância de comemorar as pequenas vitórias e definitivamente os nossos primeiros 200 inscritos, pensar no quão surreal pra gente é ter 200 pessoas que Aham, confiam no que a gente fala e acha nossas dicas, nossas conversas verdade. um negócio bacana e válido de continuar assistindo. Assim, é uma coisa que deixa a gente transbordando de alegria, de verdade mesmo. Isso deixa a gente Muito muito, obrigado. muito feliz. Aí tem esse contexto, isso tem um pouco a ver com o contexto do que a gente fala aqui, sobre a gente estar querendo conversar com pessoas que sejam iguais a gente, né? Sim, Pessoas sim, que têm as mesmas dificuldades que a gente teve, pessoas que não são aqueles super gênios que passam em 300 mil concursos de uma vez só, que estudam até os olhos sangrarem ou coisas do exatamente. gênero. Não são os estudantes hipotéticos que as Isso, pessoas não tem. sugerem que tem que estudar até desmaiar. Exatamente. E a nossa proposta é justamente juntar pessoas que são iguais a gente para a gente conseguir realmente se ajudar, sabe? Sim, E não só a gente tentar ajudar vocês, e espero de verdade que a gente esteja conseguindo, que você esteja conseguindo aproveitar alguma dica que a gente esteja dando aqui, que esteja sendo útil para você de alguma forma. Só que a gente quer juntar outras pessoas também para sim, agregarem nessa sim, comunidade e todo mundo se ajudar. É isso. Foi por isso até que a gente até já falou antes também em outros vídeos, mas convido você de novo a participar, que a gente criou uma comunidade no Facebook, inclusive, para tentar juntar realmente essas pessoas que queiram ajudar umas às outras, que não queiram ficar sozinhas, às vezes, nesse caminho que é espinhoso, que a gente sempre fala aqui, que sim, é o do concurso público. sim. Então, se você quiser, dá uma olhada lá no site, mentesdeconcurseiro.com, porque lá a gente tem um link de todas as nossas redes, inclusive o do grupo do Facebook. Então, de novo, convido você a participar também da nossa comunidade. E se você não for inscrito no canal também, claro, se você está vendo esse vídeo agora aqui, de repente caiu aí nas suas sugestões, se inscreve aqui no canal também, esteja convidado a participar dessa comunidade aqui junto com a gente. E aproveita também, deixa um alô pra gente lá no Instagram. Pode mandar dúvida, pode mandar sugestão, pode mandar elogio. Qualquer coisa que você for conversar com a gente, mandar um alô, a gente vai ficar feliz de verdade. Lá no @mentedeconcurseiro, _oficial. Inclusive foi uma dessas mensagens que gerou esse vídeo aqui também, né? Então, às Sim, vezes, a sim. sua dúvida, a sua mensagem pode também gerar um vídeo também. E a gente sempre responde tudo lá. E uma última coisa, aí eu acho que tá mais na vibe de mensagem propriamente dita do que algum tipo de dica ou qualquer coisa assim. É muito na vibe desse feriado agora que a gente está passando e tal. E assim, o Júnior e eu, a gente é muito sortudo, a gente já conversou isso com vocês algumas vezes. A gente é muito sortudo por ter os amigos que a gente teve. A gente é muito sortudo por participar do grupo de estudos que a gente estava incluído, principalmente no começo dos estudos, né? Essa Inclusive, essa galera dificuldade. tá toda aqui também, só de Pois é. trato de curiosidade. E aí é muito simbólico a gente responder essa dúvida e gravar esse vídeo hoje, porque, como o Júnior acabou de falar, todo mundo que começou a estudar com a gente para concurso, todo o nosso grupo de amigos que começou há bastante tempo atrás, Não vamos entrar nesse mérito. começou a estudar com a gente há muitos anos. Tá todo mundo com a gente aqui, todo mundo viajou junto e tal. Então, assim, é uma amizade de quase 20 anos aí. Acho que já tá mais, hein? ou passa ligeiramente de 20 anos. Mas por que eu tô falando isso? Além do fato de lembrar o quanto que a gente é sortudo e o quanto que esse vídeo é simbólico, porque a gente está falando sobre concurso e o concurso proporcionou isso pra gente, e o grupo que a gente começou a estudar para concurso está todo mundo reunido, viajando com a gente nessa oportunidade hoje.
E é possível que, de repente, enquanto você assiste ou ouve, né, o que a gente está, essa gravação agora, você esteja passando por algum tipo de situação de aperto ou de dificuldade de acreditar que vai dar certo para você, que você tem potencial para poder chegar lá. E assim, eu te garanto, eu te dou certeza, e eu acredito que eu posso falar pelo Júnior também, Com certeza. que esses pensamentos que estão cruzando a sua cabeça possivelmente nesse momento passaram por todos nós, os que estão na frente da câmera e os que não estão. E assim, ainda que seja difícil para você acreditar que dá para chegar lá, porque realmente o caminho é árduo, é espinhoso, é complicado, demanda um tipo de fortitude física e psicológica que muito provavelmente até agora você não tinha colocado à prova. Tudo isso a gente sabe que é verdade, mas também é verdade, primeiro, que é possível, segundo, que é possível para você, e terceiro, que vai valer a pena. Então, assim, essas três coisas são tão verdade quanto é verdade que o caminho vai ser difícil, sabe? Então, é válido, mas é possível e é possível para você. É isso que a gente quer que você tenha em mente. E além de agradecer a todo mundo que ficou até aqui e viu o vídeo ou ouviu o áudio até o final, deixar a mensagem agora nesse feriado, principalmente se você estiver estudando ao redor dele, né, que você continue e que é importante para a gente que você saiba que ainda que porventura você não acredite em você, não acredite no seu potencial, a gente acredita demais e a gente não ia separar tempo da nossa vida particular se não fosse para se empenhar na direção de tentar mostrar para todo mundo, e aí é todo mundo, sem exceção mesmo, que cada uma das pessoas que assiste e que acompanha a gente aqui é capaz de chegar lá e é capaz de mudar a sua vida para muito, muito melhor. A nossa missão aqui, inclusive, é provar isso para você, que você consegue passar em concurso público também, independente do nível, independente de como está a sua vida agora, independente de como você estiver, das suas dificuldades. E é o que a gente fala sempre, você não está mais sozinho nessa, no que depender da gente está sempre junto com você agora nessa jornada, e se tiver difícil, só mandar uma mensagem lá pra gente, em @mentedeconcurseiro, _oficial no Instagram também. Manda um direct que, pô, se tiver muito ruim para você, a gente conversa lá. E é isso aí. O negócio é continuar seguindo em frente até a aprovação mesmo. Então, lembra sempre que o seu esforço vai valer a pena. Vai. Que o empenho que você está tendo agora vai render frutos, sabe? E não subestima a importância que você vai ter na vida das pessoas quando você puder fazer algo por elas, sabe? Isso é algo que me ajuda muito ter sempre em algum lugar da minha mente enquanto eu preciso fazer coisas que demandam esforços assim, especialmente tão longos quanto geralmente é estudar para concurso. Então, galera, para todo mundo que assistiu ou ouviu, muito, muito obrigado de verdade. Obrigado mesmo. Obrigado pelos 200 inscritos. Nossa, esse foi uma comemoração muito legal aqui no feriado. Muito, de verdade, muito, muito obrigado. Se você assistiu, ouviu de alguma forma a gente aqui até o final e acha que de alguma maneira isso pode ajudar alguém, lembre de mandar, de compartilhar com essa pessoa, deixar o link no vídeo e se inscrever no canal, para quem não for. E é isso. Acho que hoje a gente fica por aqui. Muito, 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 muito obrigado de coração e até a próxima. Valeu.